Bem-vindos a esta conversa sobre aves com o Gonçalo Elias, que está aqui a acompanhar-me para hoje discutirmos a observação com o número 153 na lista pessoal do Gonçalo Elias, o melro d'água. Gonçalo, tudo bem? Cá vamos, cá vamos. Então conta lá, onde é que tu estavas a ver onde é que tu viste esta espécie? Trás-os-Montes, E mais lembras das condições concretamente. em que a viste? Epá, lembro-me, olha, é daquelas que me lembro melhor até hoje, porque esta observação foi, pá, mais do que muito gira, foi espetacular, a circunstância. A história conta-se assim, eu tinha ido passar uns dias a Mogadouro, como referi em conversas anteriores, estamos no dia agora, no dia 4 de março de 1989, e eu fui lá para a casa dos meus tios, tinha lá uns tios assim, tios avós. Um, e, e eu tinha arranjado uma bicicleta para dar lá umas voltas, que foi onde eu fiz as observações anteriores. E depois, neste dia 4 de março, que era um sábado, o meu tio tinha lá a farmácia, mas aquilo, pá, isto não era naquele tempo em que o comércio ao sábado à tarde fechava todo. E a farmácia ao sábado à tarde estava fechada. E então o meu tio disse: Olha, hoje vamos dar aqui uma volta, para eu te levar aqui a ver uns sítios aqui na região. E assim fomos. Metemos no carro, fomos andando lá por umas estradas assim secundárias, tinha pouco trânsito. Até me lembro que vi umas gralhas de bico vermelho ao lado da estrada, que foi assim uma surpresa. Eu já tinha visto isso em Sagres, que já relatei em conversa anterior. E depois começamos a descer até ao Vale do Rio Sabor. O Rio Sabor é um rio de Trás-os-Montes que nasce perto de Bragança e e que vai desaguar no Rio Douro, perto de Torre de Moncorvo, e passa ali perto de Mogadouro. E nós descemos pela estrada até chegar a uma ponte onde se atravessava o rio, lá embaixo, porque as pontes não eram altas como são hoje. Era lá embaixo, era a ponte de Remondes, nunca mais me esqueci do nome. E, bem, quando chegamos ali ao pé daquele fundo, daquele vale, que não tinha lá absolutamente ninguém, vejo o rio a correr, e eu já tinha lido que o melro d'água, porque eu, entretanto, enfim, já andava a observar há mais de um ano e eu ia lendo no livro para saber as espécies que ainda não tinha visto. Eu já tinha lido que o melro d'água gostava assim de rios, torrente, com uma torrente um bocadinho rápida, de água límpida. E pá, e quando chegamos ao pé da ponte, olhei para aquele sítio e tive um feeling. Epá, isto é mesmo aquele género de sítio que o livro diz que pode ter melro d'água. Atenção que nesta altura não havia Birds, nem internet, nem Atlas estava publicado. Portanto, eu só tinha o meu guia de campo, não dizia nada sobre Portugal. Eu disse: tio, podemos parar um bocadinho aqui? E ele disse que sim, encostou o carro, não tínhamos pressa. E eu saí da ponte, desci até ao pé do rio, que a ponte não era muito alta, ponho-me a olhar, epá, e à minha frente está um melro d'água pousado numa pedra. Foi mesmo aquele feeling de eu chegar a um local que eu não conhecia e pelo aspecto achar que aquilo tinha bom aspecto e foi o chamado tiro e queda. Eu, na altura, nos anos que seguiram, até comentei isto com outros observadores da região que ficaram surpreendidos porque depois houve pessoas que mais tarde voltaram a este local e não chegaram a ver melhor d'água ali. Eu posso simplesmente ter tido sorte e ele estar ali naquele dia. Hoje já nem sequer é possível, porque, entretanto, com a construção da barragem do Baixo Sabor, todo este sítio ficou debaixo d'água e agora existe um viaduto muito mais alto. Mas o local onde eu observei a espécie, tal como eu o conheci, já não existe porque está submerso. Mas foi realmente essa circunstância de eu ter o feeling que aquele sítio era bom para o melhor d'água e foi assim, tipo, para a primeira tentativa. Portanto, foi realmente uma circunstância muito engraçada que eu nunca mais esqueci. É engraçado que esta espécie faz parte da minha lista dos engulhos, Ah, é? porque Ainda não te cruzaste com nenhum. já vi várias vezes fotografar, zero. Nunca consegui. Eu, como só fico contente quando consigo fotografar as espécies, esta tá aqui Mas entalada. já viste a ave ou não? Já vi em vários sítios até. Na Serra da Estrela, por exemplo, ou não? Vi na Serra da Estrela, vi na Malcata, vi em Oleiros, portanto, pelo menos nesses três sítios já vi a espécie. Uh, e na Serra da Estrela vi pelo menos em Manteigas
como é que se chama aquela terrinha que fica ali do lado O sul? Sabugueiro, Diz? no Sabugueiro, do outro lado. Não, 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 não. Ali ao sul da Covilhã, Unhais da Serra. Unhais da Serra. Unhais da Serra, Exato. exatamente. Sim, sim, sim. Sim, esses sítios são bons. Só que a ave realmente é um bocadinho esquiva e nem sempre se deixa ver perto. Um bocadinho a favor. Sim, sim. Mas olha que houve uma vez, quando eu depois me pus a fazer um projeto na Serra da Estrela, que eu acho que já referi em conversas anteriores, e que visitei a Serra da Estrela 12 meses seguidos, uma vez por mês. Eu na Serra da Estrela vi, como andei por lá muito, vi o Mel d'Água várias vezes, às vezes só a fugir, mas houve uma ocasião que já foi no mês de junho, em que eu estava ao pé de uma represa, aquilo tem uma série de represas espalhadas pela serra, e estava uma represa que era lá para cima, já quase no Planalto Superior, a 1800 metros de altitude, e vejo um adulto e um juvenil, mesmo ao pé de mim, eles devem ter criado ali muito perto da represa, e então vejo o juvenil, que era assim mais acinzentado, e o adulto vem pousar perto de mim, até em cima de um grande penedo. Portanto, aquilo devia estar a alimentar o juvenis, e talvez por esse motivo ele, nessa ocasião, mostrou-se particularmente confiante e eu consegui tirar umas fotos relativamente perto. Mas pode ter sido, de facto, a circunstância de ele estar a alimentar o juvenis, porque noutras ocasiões já a ave não se deixa ver muito perto, efetivamente. Sim, sim, sim. Então, é o que me consta também. Mas eu nunca tive essa sorte. E já Epá, fiz várias calma, incursões, sim, até de propósito para há ir que tentar acreditar, apanhar. um dia conseguirás. Há um sítio onde sei que algumas pessoas têm de fotografar, porque é uma zona mais urbana, e às vezes em zonas urbanas as aves são mais confiantes, que é no Minho, em Arcos de Valdevez, que há um rio que atravessa a vila, que é o Rio Vez, e aquilo tem lá assim um dique com uma pequena cascata, e eu tenho visto várias pessoas que têm partilhado fotos desse local. Como disse, nas zonas urbanas, certas aves, por estarem habituadas à presença de pessoas, parecem não fugir tanto como quando estamos assim no meio da serra, longe de habitações. Portanto, olha, Sim, fica sim, também aqui a super. sugestão, se por acaso fores para esses lados, pode ser um sítio para tentares a foto. Obrigado, obrigado. Em Portugal, só mesmo aí para cima, não é? Portanto, esta a ocorrência desta espécie só mesmo assim mais para o norte e para o interior, não é? Sim, essencialmente não é só para o interior. Não é só para o interior, enfim, não ocorre na costa, mas não é só na metade interior. O melro d'água é uma ave que, embora não exclusivamente, tende a aparecer sobretudo em, em zonas de serra. Mas eu acho que não é por eles serem uma ave de montanha, é sim por ser uma espécie que é bastante sensível à poluição das águas, e as águas a cotas inferiores hoje em dia já estão todas mais ou menos poluídas. E isso é um problema grande para essa espécie. Portanto, porque há referências antigas, por exemplo, do Rei Júnior, que é um livro que eu já citei em várias ocasiões. O Rei Júnior publicou um catálogo, uma lista anotada em 1931, e ele refere a ocorrência do melro d'água nas imediações do Porto, nomeadamente no Rio Ferreira e no Rio Sousa. E numa ocasião, até o observou no açude de Vila do Conde, que era onde ele vivia e trabalhava, ali na estação aquícola do Rio Ave. Portanto, no passado a espécie terá ocorrido no litoral norte, a altitudes mais baixas. E eu recordo-me também que quando estava a fazer Atlas de nidificante, por volta do ano 2000, 2001, houve uma altura que eu estava a fazer uma quadrícula na zona de Celúrico da Beira, que fica ali entre Viseu e a Guarda, e essa quadrícula não é uma quadrícula de grande altitude, embora já apanhe um bocadinho das encostas da serra, mas é atravessada pelo Rio Mondego. E o Rio Mondego, nessa zona, falando agora de memória, daquilo que eu me recordo, corre a uma altitude para aí de 300 metros, não é assim muito alto. E houve um percurso que eu fui fazer que era mesmo ao pé do rio, desci até lá abaixo, andei um pouco ao longo do rio, aquilo tinha, embora já não fosse em montanha, tinha assim umas pedras expostas, a água corria com alguma velocidade, e eu pensei, isto tem bom aspecto para o melro d'água. Eu estive por ali um bocado e vi efetivamente o melro d'água, portanto ali não estava numa zona de grande altitude. Como eu disse, eu acho que eles vão mais para as serras por ser as zonas menos poluídas, porque há vários trabalhos que dizem que eles são sensíveis à poluição dos cursos de água Sim, sim, e e pelos vistos usam-no como um indicador precisamente da qualidade exatamente,
E do são habitat. sensíveis também à distribuição do coberto vegetal das margens, que é uma coisa que acontece muito numa série de rios em baixa altitude, para além da construção de barragens que, se submergir o curso d'água, acaba por lhes dar cabo do habitat em muitos sítios. Portanto, responder à tua questão, a espécie distribui-se essencialmente pela metade norte do país, essencialmente não, exclusivamente, vamos ser mais rigorosos, exclusivamente pela metade norte, portanto, mais ou menos desde ali, naquela zona que falaste há pouco, de Oleiros, até à fronteira da Galiza. Os principais núcleos estão, olhando para o Atlas, assim, a zona que aparece com mais densidade de bolinhas é no distrito de Vila Real, e talvez porque o distrito de Vila Real tem uma série de serras importantes, tem o Gerês, tem o Laroco, tem o Alvão, tem o Marão, tem a Padrela, entre outras. Depois aparece também em menor número, mas ainda com alguma expressão, nos distritos de Viseu e da Guarda. Para o oeste, quase até Aveiro, aparece depois já com uma distribuição mais descontínua no Minho e desce um pouco até à beira baixa e à beira litoral. Na beira litoral eu penso que o limite sul é ali na Serra da Lousã. Todas estas serras que vão até acima dos 1000 metros, mais ou em Que maior ou ainda menor tenham águas mais ou menos límpidas, não é? sim, mas ocasionalmente aparecem mais a sul. E há aqui pelo menos duas ou três situações que vale a pena referir. Uma delas é a Serra de São Mamede. A Serra de São Mamede, que fica perto de Porto Alegre, como se sabe, é o único sítio a sul do Tejo onde a altitude ultrapassa os 1000 metros. E eu estive a colaborar entre 1997 e 2001, estive a colaborar num trabalho de inventariação que era o Atlas das Aves do Parque Natural da Serra de São Mamede, que infelizmente nunca chegou a ser publicado, mas que foi 4 anos de levantamentos no terreno. E na altura, um dos meus colegas, que também estava a participar no projeto, comentou que haveria uma observação lá numa das ribeiras da Serra. E depois eu soube que houve um observador português experimentado que efetivamente terá observado um lá para cima em 1997. E que mais tarde foi feito um contacto com habitantes locais, penso também por um dos colegas, ou por esse observador, não tenho a certeza, e esses habitantes disseram que conheciam a espécie, que ele até se via nas ribeiras da serra e se punham lá a dançar, acho que era este o relato, em certas épocas do ano. E depois, em 2005, houve outro observador da região que me alertou que os vigilantes do Parque Natural teriam visto melhor d'água na zona da portagem que fica perto de Marvão, é no Rio Sever. E eu nessa ocasião fui lá e em 2005 e 2006 observei a espécie e inclusivamente tive a oportunidade de confirmar a nidificação. Portanto, eles, não sei de onde é que eles vieram, se vieram das serras do norte, se vieram de Espanha. A verdade é que o mel d'água instalou-se ali na portagem, andou por lá durante um ano regularmente, depois desapareceu e não voltou a ser visto depois de 2006. E há outras observações no IBER dos anos 90 também do Rio Sever, já do lado espanhol. Portanto, eu julgo que o Alto Alentejo é um sítio que está assim no limite da distribuição e que ocasionalmente eles poderão aparecer e se calhar ainda há alguns lá para o meio da Serra de São Mamede em zonas muito pouco visitadas. A outra situação curiosa é que há uma observação publicada, efetuada no Algarve, imagine-se, no Algarve, Em efetuada, baixo. sim, na zona de Tavira, na Ribeira da Seca. Isto foi, aqui não houve nidificação, foi apenas uma observação de um indivíduo, em 8 de maio de 1997, e está publicado no Noticiário Ornitológico, que na altura, salvo erro, saía na revista Airo, e portanto isto é uma observação isolada, mas sugere que ocasionalmente esta espécie possa fazer movimentos dispersivos de maior amplitude, até porque em Espanha, embora eles não se mexam muito, em Espanha ocasionalmente também há assim observações fora da área normal de distribuição. Mas de resto em Espanha a distribuição deles é muito na metade norte da península, principalmente, como em Portugal, que é a metade mais montanhosa, e depois, localmente, aparecem mais a sul, com destaque para a Serra Nevada, que é a montanha mais alta da Espanha continental, e aí sabe-se que ocorre o mel d'água, e depois há assim uns núcleos muito mais localizados noutras zonas montanhosas do sul de Espanha, como a Serra de Cazorla ou outras serras perto de Cádiz, mas são assim núcleos de pequena dimensão. Portanto, o essencial da população está nas cordilheiras da metade norte de Espanha. Portanto, a distribuição em Portugal é um bocado parecida.
e, como disse, há estes registros pontuais, quer na zona da Serra de São Mamed, quer no Algarve. Uma das coisas que eu achei uma certa piada em relação a esta espécie é que não só o facto de ser, digamos, indicadora da qualidade da água, etc., etc., mas pelos vistos ela não é só sensível à questão da poluição, também é sensível ao pH. Acho que as águas mais ácidas não são muito propícias ao desenvolvimento da espécie. E uma das coisas que é apontada como uma potencial ameaça à presença da espécie é o facto das produções de pinheiros, não é? Cultura de pinheiros, que tende a acidificar os solos e como tal, os caudais de água também, que isso pode também ser, digamos, uma coisa que possa afetar a presença desta espécie em Pois, algumas a partes do acidificação das águas é algo que é prejudicial a uma data de espécies e provavelmente afeta o melro de água também, sem dúvida. E isso poderá ter contribuído para o desaparecimento de algumas áreas. A espécie está, digamos assim, estável em termos da população em Portugal? Não Ou percebi, podes repetir a pergunta, por favor? se a espécie está estável em termos da população em Portugal ou se há alguma retração? Bom, quando comparamos com o Atlas anterior, o tal mapa de comparação, o mapa dá-nos aqui uma imagem mista em que há um mix de bolinhas azuis, que são aquelas em que se mantém, uma série de bolas verdes, principalmente no distrito de Vila Real, que é onde tem a maior concentração de bolas verdes, e depois uma série de bolas vermelhas, quer no Minho, quer no Nordeste, mais no distrito de Bragança. Portanto, o mapa à primeira vista sugere que aumentaram numas zonas e diminuíram noutras, embora nestas espécies que às vezes são difíceis de localizar, isto também pode refletir diferentes esforços de cobertura nas várias regiões. Por exemplo, imagina que em Vila Real as zonas foram feitas por algum observador que fosse prospectar as linhas de água de forma mais intensiva e que noutros distritos os observadores se concentraram mais em terrenos agrícolas e florestais e não foram tanto às linhas de água. Não estou a dizer que foi o caso, mas estou a dizer que para certas espécies que têm preferências muito particulares, a forma como é feito o levantamento no terreno pode ter impacto grande nos resultados. O certo é que nessa digamos, potencial alteração da forma de ver as coisas, o estatuto de ameaça da espécie também passou de polícia de concern para quase ameaçado, não é? Sim, quer dizer, eu agora por acaso até estava a ver o texto e o texto que acompanha o Atlas diz que a área de nidificação diminuiu mais de 22% entre o anterior e o presente Atlas, e que isto foi sobretudo as regiões mais secas do Nordeste. Portanto, lá está, o distrito de Bragança. Uhum. Ahm, portanto, mas como disse, isto pode ter a ver efetivamente com uma redução, também pode ter a ver com diferentes esforços de prospecção, porque em Espanha, na comparação entre o segundo e o terceiro Atlas, também a situação é parecida, há um mix de quadrículas onde apareceu e quadrículas onde desapareceu, mas o total de quadrículas até aumentou ligeiramente. Portanto, mas muito ligeiramente, só 3%. Portanto, eles próprios no Atlas espanhol também dizem que aquilo não há um padrão muito claro e que também relacionam estas variações com as dificuldades de detecção. Portanto, o mapa do Atlas português sugere que possa haver uma redução, mas não é de maneira nenhuma uma redução clara que incida especialmente mais numas zonas do que noutras. Embora haja este Esta- esta- contraste, por exemplo, entre Vila Real e Bragança. mas esta espécie é fiel aos locais de nidificação, ou seja, de um ano para o outro reutiliza ninhos, ou pelo menos os locais onde os Olha, o que se territórios. sabe é que esta espécie é provavelmente sedentária, embora possa fazer movimentos altitudinais. Eu julgo que tem havido, pelo menos só tenho esta informação, que em Trás-os-Montes tem havido alguns projetos que têm feito um seguimento mais detalhado desta espécie. Sei que há, até por causa de, de determinados projetos que estão a ser feitos de barragens e etc., que têm impacto sobre os custos de água. Só que desconheço se os resultados destes estudos estão publicados ou não. Portanto, tenho ouvido dizer que estão a ser feitos esses estudos,
mas nunca tive a oportunidade de ver os resultados e, portanto, não sei exatamente o que é que tem sido possível concluir. Mas acho que nesses estudos, pelo menos alguém comentou comigo, que estariam a ser feitas marcações individuais para tentar perceber melhor os movimentos. Isto é aquilo que eu sei, não tenho resultados para partilhar. Ok. Uma das coisas também interessantes destas aves nestes habitats assim muito específicos são as adaptações que elas têm, biológicas, digamos assim, ao tipo de vida. E esta é uma avezinha cheia de adaptações interessantes também. Já há uns tempos falávamos do falcão peregrino e das adaptações que essa ave tem aos voos de alta velocidade. Este aqui não faz propriamente voos de alta velocidade, mas passa muito tempo debaixo d'água e também tem uma série de adaptações a este tipo de vida. Queres falar um bocadinho sobre esse assunto? Sim, é um passariforme muito particular, porque é o único passariforme europeu que consegue mergulhar, tal como certas aves que vivem na água, como os patos e os mergulhões, etc. É o único passariforme que consegue mergulhar e que, inclusivamente, consegue caminhar no fundo dos ribeiros. Portanto, tem uma adaptação realmente a este tipo de ambiente, e isso também permite-lhe explorar determinados recursos alimentares que têm a ver essencialmente com certo tipo de insetos, que, nomeadamente as efêmeras e os tricópteros e as larvas de libélula, e às vezes pequenos peixes. Portanto, ele alimenta-se sobretudo destes organismos aquáticos. Os tricópteros são os invertebrados que os adultos são terrestres, mas as larvas são aquáticas. Portanto, isso acaba por dar também aqui uma oportunidade de alimentação. E pelo que me constou aqui, também parece que tem aquela glândula uropirigial onde segregam aquelas substâncias para limpar as penas. Acho que é maior do que noutras espécies, precisamente por causa de passarem muito tempo dentro da água e Depois não ficam ter. encharcados e, portanto, precisam ter mecanismos de limpeza reforçados, né? Exato, exato. E outra coisa que eu também achei curioso foi o facto que, pelos vistos, tem os ossos mais densos, também para reduzir a flutuabilidade. Também achei curioso esse aspecto. Essa parte desconhecia, mas faz todo o sentido também. E também achei piada ao facto que a dieta destas espécies, desta espécie em particular, variar um bocado com a idade, à medida que eles vão adquirindo, digamos, maior destreza no processo de andar lá no fundo, como estavas a dizer, e ir cada vez mais fundo. Digamos, o regime alimentar também adapta-se às espécies que vão encontrando cada vez mais abaixo. Exato. Acho Relativamente ao estatuto de ameaça que referiste há pouco, ele de facto agora está como quase ameaçado. No livro vermelho anterior, que era de 2005, estava como pouco preocupante, agora está como quase ameaçado. E a justificação que está na lista vermelha é que a população pensa-se que é inferior a 1.000 indivíduos maturos. Embora a estimativa populacional que venha no Atlas, porque o Atlas também tem estimativas populacionais, diz 500 a 2.500 casais. Portanto, ou seja, isto em termos de indivíduos adultos dá entre 1.000 e 5.000, né? 500 a 2.500 casais dá que entre 1.000 e 5.000. Portanto, segundo o Atlas, 1.000 é o limite mínimo, 1.000 indivíduos. Segundo a lista vermelha, 1.000 é o limite máximo, porque dizem que a população deve ser inferior a 1.000. Isto parece-me que há aqui uma contradição entre as estimativas populacionais que estão apresentadas na lista vermelha e as que estão no Atlas, apesar dos dois projetos terem sido publicados em simultâneo e no mesmo website. Portanto, é aqui exato, exato, exato. uma divergência de valores que eu não consigo explicar muito bem. Gonçalo, num minutinho só, portanto faz aí um bocado de esforço de síntese, mas eu não queria deixar de fazer esta pergunta. Esta espécie, pelos vistos, tem para aqui um número disparatado de subespécies. São 13. São 13 subespécies. Ela tem uma distribuição também bastante vasta que apanha toda a Europa e se estende pela Ásia fora até à China, incluindo os Himalaias, e depois há uma série de subespécies, efetivamente. Em Portugal ocorre a subespécie nominal, que é a Cinclus cinclus cinclus, que é a mesma que ocorre na Escandinávia, no noroeste da Rússia, no centro e no sul de França, no resto da metade norte da Península Ibérica e na Córcega, sendo que
no passado, e no passado estamos a falar há quase 100 anos, em 1926, houve um senhor chamado Florica que propôs para a população portuguesa uma subespécie diferente chamada Cinclus cinclus atroventer. Atro quer dizer preto e, portanto, atroventer quer dizer de vento preto, porque de facto as nossas aves têm o vento muito escuro. Mas atualmente, portanto, ele descreveu isto com base em aves da Serra do Gerês, mas atualmente esta população não é reconhecida como uma subespécie distinta e está integrada na subespécie nominal. É preciso dizer que às vezes as distinções entre subespécies são tão ténues que os limites são muito difusos. Agora, o nosso tem o ventre muito escuro, enquanto que, por exemplo, os que ocorrem na Escócia têm o ventre assim mais acastanhado, os que ocorrem no sul de Espanha, no leste, têm o ventre mais arruivado, e depois há uma população asiática que ocorre no Afeganistão e no Paquistão, que é o Cinclus cinclus leucogaster, esse tem a barriga completamente branca, portanto, não é só o peito, o branco vai por ali abaixo. Portanto, são aqui algumas curiosidades. Mas no total são 13 espécies ao longo da área de distribuição. Ok, olha, hoje ficamos por aqui, que é para deixar tema para a próxima ronda, Deixa-me só referir mais uma curiosidade, porque esta é gira. Como já desde não percebeste, gastes o tema. não, não. O nome científico é um tautónimo, né? Que é o Cinclus cinclus. Ora, isto normalmente significa que o nome original não é este, e efetivamente, pelo menos não era o nome original do Linneu, porque ele não dava tautónimos. E eu fui ver qual era o protónimo, que era o nome original do Linneu, e era Seturnus cinclus. Portanto, ele achou que esta ave, talvez por ter uma cauda curta e voar a direito, era aparentada aos seturninhos. Termino com esta curiosidade, ok? Obrigado, Gonçalo. Até à próxima, então. Obrigado a todos e brevemente estaremos de volta para mais uma conversa.